chamou os líderes da igreja para dentro do palácio e disse: agora vocês vão se reunir aqui, e tudo que vocês precisarem está à disposição de vocês. E então promulgou um documento chamado Edito de Milão, em que ele proclamou o cristianismo como religião oficial do império. Esse foi o mais trágico acontecimento da história da igreja. Esse é o pesadelo. A palavra Pérgamo quer dizer casamento. Ou seja, com esse acontecimento a igreja casou-se com o mundo. A igreja se tornou uma com o mundo. Então, um negócio muito louco, né? Porque antes o mundo perseguia a igreja, agora o mundo se casou com ela. E de perseguida, de habitante de catacumbas e masmorras, passou agora a frequentar os palácios reais. Em tão pouco tempo. Era uma mudança que dava para desconfiar, né? Sabe aquele ditado, quando a esmola é demais? Você conhece o resto, né? E agora a igreja estava, os líderes também se reuniam dentro do palácio do imperador. Por isso, o Senhor Jesus diz para eles assim, para a igreja em Pérgamo. Falando de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. No começo do verso 2 ele diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás era o trono do imperador romano. Adivinha? Você sonhou, você teve uma visão de Jesus. Ele ficou maravilhado. Amados, a partir dessa época, a igreja tornou-se uma com o Estado. Os líderes da igreja agora tinham poder político. A igreja vendeu-se ao mundo e passou a viver como o mundo. Essa é a apostasia de Pérgamo. Por isso hoje, volta e meia, você encontra os líderes da igreja de novo com esses sonhos malucos. Então, quando você encontra esse pessoal profetizando, né, as maiores barbaridades, né, de que o Brasil inteiro vai se converter, de que o presidente vai ser batizado no Espírito Santo, como já falaram alguns no passado aí, passado recente nosso, né, as maiores barbaridades. E porque nós vamos ganhar os palácios da cidade, nós vamos ganhar as cidades, nós vamos estar no centro do poder, os governadores vão pedir conselho para nós, e isso, e aqui, e aquela, essa conversa toda, irmãos, esse é só o sussurro de Pérgamo. Pérgamo. É aquela história dizendo: volta. Então isso não é novo, né? Esses políticos evangélicos sonhando com poder, isso não é novo. Isso é muito antigo, muito velho. Aí nós temos a quarta igreja. Vamos verso 18 aí. E ao anjo da igreja, você vê que na terceira, na igreja em Pérgamo, as coisas estão começando a ficar feias, né? Agora a partir do verso 18, você nota que do verso 18 até o 29 é a carta à igreja em Tiatira. Essa carta é sui generis, porque ela é a maior carta. A essa igreja o Senhor destina o maior texto. Por que será? Porque aqui você tem o maior desvio. Aquilo que começou lá em Éfeso, só com aquela falta de dependência de Cristo. Você não faz ideia no que isso deu. Você não faz ideia onde as coisas chegaram.
Vamos dar uma olhada aqui. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Sim, porque, amados, no começo de tudo, quando a igreja começou, a igreja teve um avanço, um determinado avanço, mas com a ajuda do poder político, do poder do Estado, a igreja foi muito além. Então antes os apóstolos chegavam, os irmãos que estacionaram o carro dentro do estacionamento, eles precisam tirar o carro agora, que eles vão fechar o portão e o seu carro só poderá ser tirado amanhã, tá? Então quem colocou o carro lá dentro, tira o carro, põe aqui aí fora, tá? Continuando aqui de onde eu estava, né? Pois não. Perseverança também, só que não diante da perseguição, né? Porque não tinha mais, né, nessa altura. A perseverança em prosseguir com o evangelho, porque você não pode pensar assim, né, que não existiam mais crentes. Existiam. Não é paciência com os irmãos, não. É perseverança em levar a obra adiante. Então ouça bem, com a ajuda do Estado, você não faz ideia como as coisas funcionaram. Porque até então os apóstolos chegavam nas cidades, os irmãos chegavam nas cidades para pregar o evangelho. Geralmente eles eram surrados e postos para correr. Alguns chegaram na cidade pregar o evangelho, foram comidos pelos povos onde eles foram pregar o evangelho. Teve um povo no sul da Alemanha que recebeu uns missionários cristãos que foram até lá pregar, isso naqueles primeiros séculos ali, pregar o evangelho. Quando os missionários chegaram, eles ouviram o que eles falaram e logo tomaram eles e botaram na panela para cozinhar, no sul da Alemanha, onde hoje é um lugar assim de muito progresso, né? Os nicolaítas eram um grupo que foi para um extremo. Eles tinham dois problemas. Eles pregavam, porque nicolaítas, a palavra quer dizer governo do povo. Então, as decisões eram tomadas por voto da maioria, não por direção do Espírito Santo. Tá? Mas assim, vamos fazer tal coisa? Não se perguntava ao Espírito Santo. Tá? A quem se perguntava? Ao povo. Quem vota a favor? Quantos votos tem a favor aí? Alguém é contra? Ninguém. Então vamos fazer. Mas ninguém perguntava mais ao Senhor. Isso é um ponto dos nicolaítas. Outro ponto é que os nicolaítas ensinavam que o negócio é o seguinte: a carne é fraca. Não adianta você lutar contra a sua carne. Então você faz o seguinte: tudo que você tiver vontade você faz, desde que você não abandone o Senhor, você não abandone o caminho do Senhor, porque a carne é assim mesmo. Então você tem que acabar com ela. Então tudo que você vai, faz tudo que você tiver vontade, para a carne não ficar te perturbando. Isso é um absurdo, né? Mas eles fizeram isso. Voltando à pregação do evangelho nas cidades do império, então no começo aqueles irmãos saíam pregar e eram perseguidos, postos para correr. Agora, depois de Pérgamo, depois do casamento, os missionários não saíam mais sozinhos. Eles saíam com um destacamento militar. Esse destacamento militar tinha duas funções. Primeira era proteger os missionários, porque eles iam pregar entre tribos bárbaras, né?
por toda a Europa, especialmente no norte. Então, para proteger os missionários contra um eventual ataque, né? Em segundo lugar, era para a hora do apelo, vamos dizer assim, em linguagem que nós entendemos, né? Então, os missionários pregavam, aí eles conduziam, os soldados conduziam o povo do vilarejo para o primeiro rio, o rio mais próximo. Os habitantes todos entravam no rio. Aí os missionários diziam: agora, todos os que querem se tornar cristãos, mergulhem no rio para o batismo. E os soldados cercavam o povo. Já sabe por quê, né? E eles ficavam de olho. O sujeito que não descia as águas, o soldado ia lá e cabeça voava. E aí vinha outra leva, né? Entra outro grupo agora. Você acha que alguém ia se atrever a ficar de pé? Então esse foi assim um benefício, né? Um benefício que os missionários tiveram. Aliás, um incremento, né? Vamos dizer, no modo de pregar o evangelho. Vamos em frente, verso 20. Mas algumas poucas coisas, mais 9 versículos. Algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Lembra que isso aconteceu lá atrás? Lembra que isso aconteceu em Pérgamo? Agora aqui é descarado. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são dos rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Muito bem. Depois que o imperador romano estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império, começou uma nova era. Uma nova era para a igreja. Porque a igreja agora tinha à sua disposição o poder político para apoiá-la. Então, o imperador fez o seguinte: onde tinha o imperador substituiu os governadores romanos por bispos cristãos. Então, onde tinha um governador, foi posto um bispo. Então, você imagina no que isso se transformou. Porque esses governadores tinham muitas riquezas. E esses bispos herdaram as riquezas desses governadores romanos. E cada província, ou cada região, né, passou a ser governada por esse bispo, o que foi chamado de arcebispado monárquico, porque esse bispo tinha poderes de um rei, podia cobrar impostos, os dízimos do povo, podia cobrar o mesmo que os governadores cobravam, e ainda recebia todo o apoio financeiro e todo o apoio militar do Estado. Então ouça bem, a igreja não somente casou-se com o mundo, mas ela também foi exaltada pelo mundo. A palavra Tiatira quer dizer torre alta. Torre alta. A igreja tornou-se então uma torre elevada, visível, respeitada e adorada pelo mundo. Os estudiosos da Bíblia concordam que a igreja em Tiatira representa o catolicismo romano. Porque nesse sistema, a igreja está unida ao mundo. Como assim? É por isso que por tanto tempo a igreja sobreviveu unida ao Estado. Você sabe